Bom dia, meus amados irmãos, graças e paz a todos. Deixa eu aproximar aqui o microfone pra gente tirar essa máscara, né? Tá ótimo, cachorro, tá ótimo. Tirar essa máscara aqui. Tô sentindo falta de alunos, né? Mas faz parte. Meus irmãos, a gente tem trabalhado uns assuntos bem polêmicos, né? E esse de hoje não é tão polêmico, mas é um assunto bem delicado e muito interessante, principalmente para essa turminha que já está aí no ensino médio, né? Já está caminhando aí para os primeiros passos, quem sabe já uma faculdade. Mas já vem convivendo com isso desde o jardim da infância, né? Quem aqui não viu no jardim da infância, lá nos livros didáticos, os dinossauros, toda aquela coisa lá da teoria, né? Teoria da evolução. E disse no meio acadêmico, tem uma piada que diz que o sonho da teoria é virar tese, né? Trocando em miúdos, né? O sonho da teoria é ser verdade. E nós podemos, né? Temos que entender que, como cristãos, não dissociamos a ciência da palavra de Deus. Nós não estamos desassociadas. E o texto de hoje, ele nos leva a esse entendimento da criação, né? Esse entendimento não de uma evolução aleatória, né, conforme propõe Darwin, né, mas de uma inteligência que desenhou tudo isso que a gente vê, o nosso corpo, se você pudesse ampliar as suas células e ver que ali existe praticamente uma cidade, né? Você procurar, você vai encontrar na internet imagens, né, mostrando ali as células humanas, a complexidade, né, o tamanho daquilo ali, o que aquilo ali faz, né? Meus amados irmãos, existe um Criador. A nossa lição nos leva ao Salmo 19, 1 a 6. Eu convido você a me acompanhar nessa leitura. Salmo 19, 1 a 6, né, que é assim uma proclamação maravilhosa. O salmista diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. O outro texto que nós temos, né, é o texto de Hebreus, no capítulo 11. E esse texto, nós vamos passar por ele logo após a oração. Então, eu lhe convido a curvar a sua cabeça e buscar o Senhor mais uma vez nesse momento. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, nosso Redentor Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra nos diz que os céus proclamam a Tua glória. A Tua palavra nos dá entendimento claro de que o Senhor criou todas as coisas. Nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, na qual nós estamos aqui reunidos para louvar, exaltar, cultuar o Teu santo nome, que o Senhor nos traga entendimento a respeito
da tua palavra, nos dando, Senhor, não apenas uma fé lógica, mas uma fé esperançosa, de que essa criação que passou pela tua mão e caiu pela desobediência dos homens, ela será restaurada também para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento, pelos irmãos aqui presentes. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui cultuando o teu nome e aprender da tua palavra, Deus. Usa-me com o teu Espírito, Senhor, para falar com sabedoria, meu Deus, ao coração dos meus irmãos. Fala ao coração, Senhor, de cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. O texto de Hebreus 11, 1 a 3 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras, 11, tá? Eu vou abrir aqui, foi no 11, 1 a 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queria ligar aqui com meus irmãos o verso 1 ao verso 3, antes de entrarmos na nossa introdução. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, tanto no passado quanto no futuro. Normalmente, quando a gente lê esse texto, a gente olha para frente, né? O que vai acontecer, né? Talvez até um pouco influenciado pela teologia, né? Se é que a gente pode chamar assim, da prosperidade, né? Olha, eu tenho fé de que vai acontecer, sempre olhando para frente, mas existe uma coisa, muita coisa lá atrás que você precisa também aceitar pela fé. E o verso 3, ele dá uma dessas coisas, que é o quê? Entendemos que o universo, não foi a Terra, o universo, foi o universo formado pela palavra de Deus, do ex nihilo, para a tristeza de uns e a alegria de outros, do nada. Do nada. Do nada. A palavra do Senhor, ela diz, haja luz e houve luz. Já trazendo aqui uma pequena pincelada, isso também acontece conosco quando nós passamos pelo processo de conversão. Haja luz e a luz veio a nossas vidas. Mas esse não é o tema de hoje, tá? Então, assim, a nossa revista ela traz aqui uma introdução bem interessante. Nós somos expostos à teoria da evolução desde as aulas do ensino fundamental até a faculdade. Mas não é só isso. Isso se estende em todas as áreas culturais. Todas as áreas culturais, a teoria da evolução, ela permeia a nossa vida. O homem neandertal, aquela coisa toda, e os dinossauros, e tudo aquilo ali. E a evolução das espécies, que prevalece o mais forte. Tudo isso, ele vai entrando na nossa mente. Qual é o problema dessa teoria? Muitos. Mas, em particular, ela visa fazer o que o ateísmo também faz. É tirar Deus do seu trono da criação. É eliminar Deus do seu processo criatório. E isso, há mais de 150 anos, vem sendo difundido. Os educadores, né, que estão nos comandos, né, eles tratam isso como tese. Mas nem a comunidade científica está satisfeita com a teoria da evolução. O que há de controvérsia não é brincadeira. Nós precisamos entender, gente, que a ciência ela encontrou novos caminhos nos últimos anos. Nós temos tecnologia hoje para observar o macro e o micro. E entender que dentro de cada coisa
A mão de Deus está presente. Como disse o nosso verso, vou voltar aqui um pouco mais. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tanto os céus, o macro, como o micro, proclamam a glória de Deus. Eu não quero me estender muito nessa questão, porque a gente pode aqui abrir um leque de oportunidades para conversar que vai ser muito demorado. Hoje eu vou estar um pouco mais centrado dentro da revista. Amém? Eu vi um amém aí, foi? Alguém disse? Não, né? Por quê? Porque eu entendi o seguinte, dessa vez, se eu sair da revista, nós vamos conversar 3 dias, a EBD, né, que já teve a EBD aqui que durou 2 horas, eu vou deixar vocês sem almoço. Para evitar esse detalhe, eu vou caminhar mais pela revista hoje. O que acontece? Há pouco tempo nós tivemos aí, dentro dessa controvérsia científica, surgiu a ideia do design inteligente. Ou seja, alguém que planejou detalhadamente cada aspecto da vida nessa Terra. Cada aspecto. Nós precisamos voltar para o nosso texto. Voltar para o nosso texto de Hebreus e entendermos que tudo que existe foi formado pela palavra de Deus. Só que, para muita gente, isso não entra. Primeiro porque não é para todo mundo que a Bíblia é a única fonte de regra de fé e prática, né? A Bíblia não é a palavra final para um incrédulo ou para cético. A ideia da nossa revista é trazer um entendimento do que é o que dentro dessa evolução, desse design inteligente. Que há uma contradição com a evolução, teoria da evolução, porque se a comunidade científica não se entende, se eles próprios, com todo o seu ceticismo, né, porque o bom da ciência é quando ela questiona, não é quando ela aceita. É quando ela está questionando, mas o porquê disso, o como disso. Será que realmente é esse o caminho? Porque assim eles vão chegando ao entendimento. Cada vez mais aumenta o número de, não apenas cientistas, cristãos, mas também ateus e agnósticos também, outros que não professam a fé cristã, que defendem a ideia de que há um desenhista, há um criador, existia alguém que planejou tudo isso. Não, essa não é uma exclusividade de cientistas cristãos, ok? Agora, a evolução aleatória contestada, aqui na página 26, lá no finalzinho do primeiro ponto. O design inteligente não trata do surgimento de todas as coisas, mas em lugar de um desenvolvimento aleatório, como propõe a teoria da evolução, propõe que há uma inteligência e propósito por trás do mundo. Pessoas e animais de formas vivas, né? Isso aqui a gente já falou. Agora, nós cristãos, para nós não devemos nos surpreender com essa ideia. Por quê? Porque ela já está no Evangelho, né? Já está ali. João 1, verso 1. Alguém pode ler rapidinho? João 1. João, Evangelho de João, o Grande, como diz meu irmão Tarcísio, João Grande. Era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Pode continuar, pastor. Todas as coisas foram. Deixa eu citar o versículo olhando para o meio. Estou aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada foi feito. Pronto.
Mas a gente estendeu aqui um pouquinho até o 2. O verbo, o logos, a palavra, né? Essa fonte de inteligência, de racionalidade, de entendimento, ela criou todas as coisas. Nós sabemos que o Deus Supremo, conforme o relato de Gênesis, lá no seu capítulo 1, criou todas as coisas, criou segundo a sua espécie, né? Nós sabemos que ele fez tudo isso. Nós recebemos isso pela fé. Esse entendimento de que há um Criador. E que esse Criador não só criou todas as coisas, mas também nos criou. E não só criou, como criou tudo bom. E viu Deus que era bom, que era até chegar no homem que era muito bom. E aí vale o tempo verbal que era, né? A obra da criação. Agora, a gente precisa ter cuidado com a ideia do design inteligente. A revista diz assim, não devemos nos entusiasmar muito com o design inteligente como se ele proclamasse a verdade das Escrituras, mas devemos ver com gratidão que Deus está movendo cientistas, mesmo aqueles que ignoram, a constatar a maravilha da criação e discernindo a inteligência suprema de Deus, ainda que não o identifique como tal no estudo das coisas criadas. Entenda, nem todo mundo que defende o design inteligente vai dizer que existe um Deus que criou todas as coisas. Ele não vai ter a visão cristã, ele não vai ter a visão da fé, da visão da religião, ele vai ter a visão de que há alguém por trás disso. Mas quem é esse alguém? Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Qualquer um deus da mitologia grega, qualquer coisa, menos o Deus soberano, Pai, Criador de todas as coisas. Então a gente precisa, em primeiro ponto, dentro desse conceito, entender, dentro do design inteligente, saber que o que revela a vontade, a palavra e o cuidado de Deus em toda a sua plenitude, não são esses escritores, mas a palavra de Deus. É por ela que nós pautamos a nossa vida, é por ela que nós caminhamos. Design inteligente se contrapõe ao evolucionismo. Isso é ótimo, é bom. Também não é um ramo desse, como é que se diz, dessa evolução. Ele é separado da evolução, ele se contrapõe, ele não se identifica. Agora, a tentativa de trazer a pessoa de Deus a uma síntese, com uma visão naturalista do desenvolvimento da vida da espécie, não é o design inteligente, mas chama-se evolucionismo teísta. Aqui mora o perigo. Bom, nós sabemos, falamos aqui do design inteligente, mas dentro disso nós temos uma ideia bem antiga, desde 1881, né, aliás, né, do padre jesuíta Pierre Teilhard, né, ele defendia uma visão mística da religião enquanto aceitava todas as hipóteses formuladas pelo mundo científico a favor da evolução. Ou seja, ele não conseguia deixar de, digamos assim, crer em Deus, mas ele também não rejeitava a teoria da evolução. E aí deu-se o evolucionismo teísta, que é um perigo. E aí como eu fujo dessa ideia? Porque eu preciso fugir dela porque ela não é bíblica, tá? A revista aqui nos dá as dicas. A gente está tão acostumado a ouvir sobre a evolução que a gente acaba tentando adaptar ela à nossa fé. Ou seja, nós olhamos para a evolução com um processo de, não mais de filtro das escrituras, mas de uma tentativa
de adaptar aquela teoria de Darwin. Darwin era tão parecido com Karl Marx, não acha não, pastor? Não era o mesmo não, né? Só voltando aqui às duas últimas lições. Então, muitos cristãos aceitaram aquilo e começaram a tentar colocar Deus dentro daquela realidade, como se aquilo ali fosse verdade absoluta, sendo que não é. Não é, e a comunidade científica não concorda totalmente com Darwin. A gente não vai aqui entrar no parâmetro dos detalhes, tá? Eu quero no final aqui deixar duas dicas maravilhosas para vocês ouvirem. Já posso até dar o nome, se quiser anotar. Marcos Eberlin e Adalto Lourenço. Pronto. E aí vocês vão ver os livros dele lá nos respectivos sites, né? Que é quem vai trazer muito mais detalhes sobre isso aí. Nós vamos passar aqui pelo aspecto religioso dessas duas ideias. Nós não vamos entrar na questão totalmente científica. Ok? Então, Deus, entenda, Deus apenas... Vamos devagar. Evolucionismo teísta, preste atenção no que eles creem. Se eu começar a falar de uma vez, vocês vão achar que isso aqui é verdade. Não é, está aqui na revista. Lembra que eu disse que eu ia me prender a revista hoje? Agora você vai entender por quê. Primeiro, o que eles creem? Deus apenas criou inicialmente, mas o método de desenvolvimento que utilizou foi o da evolução. Ou seja, não, Deus criou. Mas ele criou e aí as pessoas foram evoluindo, as coisas, a natureza... Gente, tem coisas na natureza que não se explica a evolução. Por exemplo, você acha uma pena de pavão bonita? Linda, né? Se eu disser para você que aquela pena é branca, você acredita? Pois é, mas é. O que torna aquela pena colorida é a refração da luz. Eu também me senti enganado a vida toda. Imagina a fêmea do pavão, né? Porque ele abre aquilo ali para, né, fazer o charme, né? Para chegar junto, e aí imagina que ela descobre, ixi, essa cor quer dizer que é branco? É um prisma. Segue o barco, vamos para frente. Evolucionista, teísta, sem perceber. Segundo, a pessoa de Adão não é um personagem real, mas uma referência simbólica à raça humana que teve início quando o homem superou em inteligência os animais. Só para ficar claro e registrar no rodapé. Eu não creio nisso. E cristãos genuínos, eles fogem dessa ideia. Porque, meu irmão, se você tirar Adão do papel dele, você tira Jesus também do papel dele. E aí, filho, vai tudo por terra. Vocês estão me entendendo? Sim. Sim? Ótimo. Ainda falando sobre o que eles creem, os evolucionistas teístas. Os relatos bíblicos da criação não são história, mas apenas um poema místico, portanto não podem ser fonte de informação real que ocorreu, possuindo apenas valor devocional. Ou seja, ficção ou mitologia. E, meu irmão, as pessoas entram naquela discussão, mas os 7 dias da criação, são 7 dias literal? São, como é que eu posso dizer? São eras, né? Será que foi 7 dias mesmo? Meu irmão, o texto diz 7 dias. Até que o texto mude para era, eu vou acreditar que é 7 dias. Acabou aí. Literal, Marinho? Sim, literal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 7. No descanso. 7 dias. Você sente vai descansar de era em era, né? Ele não quer. Quer aceitar a criação como de era, mas quer descansar uma vez por semana? Descansa de era em era para ver se dá certo, né, mestre? Desse assunto de ciência, né, de relação com a Bíblia e a ciência, o vereador Adalto Lourenço é sempre muito bom, né, nesse assunto, né? Só corrigindo, pastor, me perdoe, é presbítero. Presbítero. Presbítero.
Não é puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas ele é presbítero, Adalto Lourenço. Mas ele há mais de 10 anos atrás, foi através dele, do site da Fiel, que eu descobri muita coisa e que me encafifou, usando aqui o nosso cearês, na juventude. Porque, para mim, eu não sei para você, mas para mim foi um problema. Porque mesmo estudando em colégio de padre, eu convivi com a ideia não da criação, mas de um evolucionismo. E a gente recebia, né, no colégio uma Bíblia, que ainda existe na minha biblioteca, uma Vulgata Latina, né? Sonho do meu amigo Reverendo Gleide, né? De uma doação, mas não orou o suficiente. Recebi, e está lá, o relato da criação. Mas lá na sala de aula você tinha um relato de uma teoria que não virou tese. De uma teoria, de uma ideia. E isso para mim causou um problema. E eu não fiquei em cima do muro. Eu caí mesmo no chão. Para que lado? Eu não faço ideia. Eu sei que disso aí partiu para uma certa descrença na palavra de Deus e um certo filtro também na leitura da palavra. O que eu vou ler? Aquilo que me agrada. Ou aquilo isso aqui confronta o que eu creio. Porque, entenda, a questão da evolução é uma questão de fé. Aliás, há quem diga, dentro do conceito acadêmico cristão, e para crer na evolução é preciso mais fé do que para realmente para você crer no relato da criação. Agora, isso eu estou falando no meu caso. E quantos outros casos não tem por aí de jovens, crianças que são expostas a essa teoria? Que quando o paizinho ou a mãezinha for lá ensinar no culto doméstico de Deus, ela vai ser confrontado, o pai e a mãe vai ser confrontado pelo que o professor disse. Eu não sei hoje, eu vim de uma época que professor era a autoridade máxima na sala de aula. Tem quantas pessoas aqui? Tem uma, né? 3. Não é isso? A irmã Maria também é professora? Você não manda mais em nada. Em sala de aula, ou eu estou mentindo? Você não manda mais em nada. Eu tive professor que eu temia mais que a minha mãe. E olha que minha mãe era minha mãe, viu? Só quem conviveu de perto sabe como é que foi, né? Era assim. Mas isso era no século passado. Hoje o aluno manda no professor. Quando ele falar, mas ainda assim, ele tem autoridade sobre a fala dele. Talvez ele não tenha autoridade para disciplinar um aluno, mas ele tem autoridade naquilo que ele está falando. Na cabeça do aluno, o professor falou. Você vai fazer uma prova no Enem, você diz assim, eu respondo pelo que o senhor quer, o Enem quer a resposta? Ou eu respondo por aquilo que é a realidade, a minha verdade? A filosofia não existe mais verdade absoluta, segundo dizem, mas para mim essa verdade está aqui na palavra de Deus. Então, meus irmãos, esse relato ele vai sendo passado para as crianças, vai sendo passado para os jovens. E Deus vai perdendo nesses corações o seu lugar de preeminência, o seu devido lugar. Agora, quais são os cuidados que nós devemos ter? O cristão deve rejeitar toda síntese que procura acomodar a teoria da evolução com a pessoa de Deus, por várias razões, entre as quais estão aqui 4. Os relatos da Escritura são confiáveis e verazes. Mesmo que o estilo seja poético em alguns trechos, isso não significa que seja apenas história. É o que diz aqui Gênesis, né, no capítulo 1 até o 3. É uma poesia, mas não quer dizer que seja mentira. Os irmãos estão me entendendo? Lucas 3:38, alguém pode ler? Lucas 3:38.
É isso mesmo. Enos, filho de Sete, e Sete, filho de Adão, filho de Deus. Entendeu aí? Por isso que era 3:38. Está relatado. É um personagem histórico. Está lá em Gênesis, mas também está aqui em Lucas. Como também nós vamos aqui passar por passagens que Paulo, né, vai... Uma lenda, o resto da geração humana toda não existe. Nós não estamos nem aqui. Só um holograma. Então, Nós somos apenas uma imaginação de quem não existia pessoa. exatamente. Só que Adão existiu. E uma das razões pela qual nós vivemos essa crise que se alastra pela humanidade desde do capítulo 3 de Gênesis, né? Uma das razões pela quais a gente olha para cá, nós enchemos esse terreno aqui de entulho, querendo que não crescesse mato e não adiantou só nada, porque se fosse feijão tinha que tratar, tinha que cuidar da terra, tinha que arar, tinha que adubar. Se fosse uma planta, gente, eu gosto de planta, eu cuido de planta, lá em casa quem cuida das plantas sou eu. O pessoal chega, acha bonito, né? Aí assim, ela mostra, mas o jardineiro ali, né? O jardineiro sou eu, né? A tia foi que minha irmã Ione, eu botei uma foto do jasmim, né? Que tem assim na entrada, estava bem florido. E aí ela botou assim, nossa, como tá bonito e tudo. Eu disse assim, obra das minhas mãos. Né? Mas assim, meus irmãos, adoração, né? Recebe adoração. Mas o homem, o trabalhador é digno do seu salário, já que elas não pagam, né? Mas voltando, né? Então assim, meus queridos, existe um relato histórico dessa criação. De alguém que foi lá e não só do barro fez o homem, mas que soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O ar. Entenda. Paulo, Judas, eles falam disso. Falam desse mesmo detalhe aqui da genealogia. O próprio livro de Mateus, ele vai... Mateus é a genealogia de Jesus. Né? Então, a gente tem... Olha como é interessante. A gente tem uma ideia... Não vou pedir para vocês levantarem a mão, que vai ficar vergonhoso. Mas quem aqui não já sentiu o desejo de pular a genealogia, né? Por alguma razão, aquela genealogia está ali. Né? Genealogia está ali. Aí a gente vence essa tentação e lê o primeiro capítulo. Pronto, aí está resolvido o problema. Mas entenda. Para pular a janela, você tem que ressaltar a genealogia? Números. Pular a genealogia é não ler. Está mais claro agora? Pronto. Números, Mateus. Agora, olha o perigo. A aceitação da teoria da evolução destrói totalmente a cristologia, pois na Escritura Adão é comparado ao Cristo histórico. Cristo existiu, Adão também. Deus criou os animais segundo sua espécie. E esse trecho aqui, de Gênesis 1, 20 a 25, ele é totalmente incompatível com a teoria da evolução. O cara viajou para uma ilha para observar lagartos. E de lá ele tirou toda uma ideia. Lembra, sabe o quê? Aquilo que Paulo diz, cuidado com as fábulas engenhosamente montadas, né? Paulo estava se referindo aos escritos filósofos voltados para o entretenimento, como por exemplo, vamos usar aqui um bem conhecido, os escritos de Homero, que virou religião. Os deuses, né? Os deuses pagãos, tudo aquilo, fábulas engenhosamente montadas.
E aqui você pode colocar a mesma aplicação. Cuidado, porque isso aqui foi uma fábula engenhosamente montada, mas que tem sido difundido pela 150 anos que essa teoria vem permeando os corações humanos, produzindo ateus agnósticos, crente das mais variadas marcas e fraquezas, teologia liberal, tudo ligado aqui um ao outro. Então, veja bem, homem e mulher são criados de uma maneira diferente e especial. Gênesis, está lá 1, 26 a 31. E aí isso nos leva um pouco para a nossa lição, eu não sei se é anterior, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, anterior foi o pastor, né? A anterior que no caso eu dei, que foi a lição 6, não, lição 5, sobre a ideologia de gênero. Há até quem diga, né, defendendo a ideologia de Gênesis. Não é uma ideologia, é uma realidade. Gênesis, o relato da criação em Gênesis é uma realidade. Tem aquela historinha do professor. Não, o aluno chegou ao professor da escola bíblica e disse assim: professor, o senhor crê mesmo, sério, o senhor crê mesmo que Jonas foi engolido por uma baleia? Aí o professor olhou para ele e disse assim: meu filho, me diga uma coisa, você crê em Gênesis 1 até o 3? Mas creio. Meu filho, a baleia é detalhe. A baleia engoliu um homem, é detalhe na frente disso aí. Você crê nisso, o resto é detalhe. E pegando essa historinha pseudo-engraçada, o que a gente observa? Destruindo esse relato da criação, todo o restante passa a ser contestado. Porque se os primeiros versos da palavra de Deus não são verdade, é só ficção, o que eu vou fazer com o restante do livro? E o livro de Jonas nem diz que é exatamente uma baleia, né? A baleia é um grande peixe, né? É um grande peixe. Que pode ser qualquer, lhe dou já a palavra, pode ser qualquer animal. A gente fala baleia porque nós na escola bíblica, nós nas salinhas de criança é o que a gente vê, né? Um grande peixe, baleia. Tem um peixe maior que a baleia? A gente estava conversando aí, o pastor, esses dias, o que tem nas profundezas do mar, a ciência nem catalogou tudo ainda, e está longe, ó. O mar, ele é mais profundo do que ele tem mais profundidade do que nós temos aqui em elevações, como por exemplo o Pico Everest. Tem lugares no oceano que ele é muito mais fundo que o Monte Everest, que é o lugar mais alto da Terra, não é isso que dizem? Quase 9.000 metros. Eu não sei o número exato. Yuri, se você puder tirar a máscara só para falar, irmão, porque assim fica melhor. Faz um comentário interessante, mais ou menos nesse sentido, a respeito de a gente acreditar em Gênesis 1, 2, 3. Você falou que Jonas sem o peixe é detalhe. Ele fala que o cristão que admite, em verdade, não admite, mas, na verdade, Gênesis 1, 2, 3, também não tem por que acreditar no final. Tudo, né? A criação da Nova Jerusalém, o julgamento final, tudo tão. Se a ideia da criação parece absurda, o final vai ser tão mais absurdo quanto. Eu não vou. Eu fui mais detalhado do que eu botei todo o restante. Né? A gente embaralhou tudo aqui, porque a gente vai passar por dentro de conceitos bíblicos, né? Que. Obviamente, a noiva descendo do céu, ataviada, aquela cidade cheia de pedras preciosas. Ficção. Gente, entenda uma coisa. Vocês precisam entender. No começo da nossa lição, ele diz assim, ó. Deixa eu ver aqui na página 1. Eu vou falar do que eu estou lembrando para a gente não se perder aqui. Mas ele fala que não é só nos meios acadêmicos e na escola. Eu já falei isso para você enfático, toda a nossa cultura, ela passa por
por um desvio da palavra de Deus, né? Quem aqui leu Avatar e ficou acordado? Tem uma pessoa que assistiu Avatar e não, mas ela dormiu no filme, a opinião dela não serve. Quem aqui assistiu o filme e ficou acordado até o final? Você pode assistir, mas não tinha vergonha não, assisti também, viu? Então você tem lá no final do filme, você tem o quê? A árvore da vida. A árvore que dá a vida. Todo aquele filme é baseado numa teologia, por assim dizer, panteísta. É a natureza, é a mãe natureza, né? Essa luta de classes que envolveu não só, como a gente falou lá na questão do feminismo, homens e mulheres, patrões e empregados, ela envolve também toda a raça humana e a natureza. Uma questão panteísta. Então, voltando aqui para dentro do nosso assunto. O cristão, ele não pode se deixar levar, nem por todo o vento de doutrina, porque às vezes a gente vigia na doutrina, mas esquece das outras coisas. Mas às vezes por vento de entretenimento. À luz da palavra de Deus, tirando aquilo que ofende detalhadamente a pessoa de Jesus e a sua criação, você pode ler e ouvir qualquer coisa e assistir qualquer coisa. É óbvio que, partindo para o campo do entretenimento, você tem que se questionar se, já que Deus está em todo lugar, já que Deus está aqui comigo, esse momento de comunhão que eu estou aqui assistindo, será que esse filme, isso glorifica a Deus? Saindo totalmente do assunto, mas já voltando. Por que eu estou falando isso? Porque eu disse que à luz da palavra de Deus, você pode assistir, você pode ler, mas a sua lente é a palavra de Deus. O problema é que muitas vezes as pessoas fazem daquilo que elas estão vendo a sua lente. Vamos continuar aqui na página 28, tá? E o quarto ponto. O evolucionista teísta procura explicar a humanidade como a conhecemos, como uma ascensão da forma animalesca humana. Isso contradiz o relato da queda, o relato da queda, que é decadência e não a ascensão. Ou seja, se a gente comparar hoje, o homem começou com menos tecnologia, menos recursos, mas bem melhor do que nós. Nós estamos num processo de queda livre, exceto aqueles que já se agarraram à cruz de Cristo. Então, onde é que entra o problema do evolucionista teísta? Ele enfraquece a pessoa de Deus. É o mesmo Deus da teologia liberal. É o mesmo Deus, é um Deus fraco. É um Deus cheio de sentimentos humanos. Cheio de mimimi. Esse é o Deus da teologia liberal. Não é o Deus das Escrituras, entenda? O Deus da teologia liberal é outro. Essa mesma teologia, com as suas ramificações, ela tem tentado fazer, por exemplo, de Jesus um socialista. Marx e Engels olharam para Cristo e, olha, ele distribui peixes, então ele é socialista igual a nós. Ele quer a divisão, né? O enfraquecimento do Deus Criador de todas as coisas. Meus irmãos, eu estou conseguindo me fazer entender por vocês, sim ou não? Se tiver alguma dúvida hoje, vocês podem perguntar. O pastor está aqui, né? A comunidade científica, né, que são cristãos professos,
eles têm aí as conclusões do design inteligente são designados como criacionistas. Criacionismo são as pessoas que defendem o relato da criação. Defendem realmente e provam, e trazem evidências. Interessante como um relato se contrapõe ao outro, né? Relato evolucionista, o homem está evoluindo. E o outro está decaindo. Aí, com a evolução que no laboratório humano sai um vírus, o corpo mata a humanidade toda, né? O homem evoluindo, manipulando os recursos da natureza, cria uma bomba atômica capaz de destruir cidades inteiras e gerar aí Caos completo. inabitável por bom período de anos. A volta a... Evolução muito controversa, né? E aí, pastor, a gente pode até pegar nesse seu comentário aqui e voltar lá até que o senhor falou da bomba atômica, né? Voltar aqui nos primeiros capítulos de Gênesis, diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era o quê? Sem forma e vazia. Havia o quê? Trevas. Sobre o quê? Sobre a face do abismo. E o que o Espírito de Deus fazia? Ele pairava sobre as águas. Aqui é como se ele estivesse chocando, né? O que foi que Deus fez? Haja luz. Gente, esse relato ele é maravilhoso. Talvez uma boa ideia para você seria começar em Gênesis 1 e até o 3, né? Até aquele diálogo indivíduo que não era para estar ali, mas está, e depois voltar de novo. Sabe, até isso aqui fica claro para você. Gênesis 3, o diálogo da serpente com o relato. Sim, não era para ter a vida pena, né? Que não era para ter, mas houve. Né? O plano, né? O plano redentivo ele é antes da fundação do mundo. Mas eu digo assim, houve a queda, mas houve também a sua providência. Deus não deixou o homem desamparado, nem na sua nudez. Né? E bem que Adão e Eva podia ter pego folha de urtiga. Eu não sei se vocês já viram uma espécie de urtiga que ela tem uns espinhos bem no meio. Ele podia ter usado aquelas ali, não de figueira. Mas Deus foi lá e deu a sua providência. Matou um animal, fez vestes, já mostrando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas até esse relato aí, dentro desse entendimento, mostra que essa pseudo-evolução ela não existe. Nós estamos evoluindo para pior. Talvez nós estamos evoluindo em tecnologia, em recursos, isso e aquilo, mas a cada ano que passa a humanidade vai ficando pior. Cada ano. Meus irmãos, o que nós podemos fazer? Eu e você, como cristão. É claro que nós não vamos aqui nos formar em ciência. Nós temos nossas outras ocupações e tudo, mas nós precisamos ter cuidado com as filosofias ateístas que vêm formando a mente dos nossos filhos. Devemos ficar incomodados em tomar uma providência, pelo menos sobre aquelas ovelhas que estão sob a nossa tutela. Os filhos. Fala a verdade, meu irmão. Com todo respeito às duas irmãs e o irmão Francisco, que são professores, né? E não generalizando a fala, mas não dá para confiar nesse povo, lamentavelmente. Não são todos. Não são todos, isso é uma realidade. Mas na sua grande maioria, os nossos professores, eles têm uma mente não só esquerdista, mas ateísta. A grande missão da igreja, possuir escolas, possuir centros
para oferecer a verdade. A oferecer a verdade. Nós estamos confiando cegamente nesse povo. E depois não entendemos porque que muitas vezes, poxa, mas o meu filho se afastou da fé, mas o que foi que aconteceu? Então não sei, talvez uma falta de um culto doméstico, a falta de um estudo das escrituras em família, talvez uma boa escola dominical, está discutindo os assuntos, está presenciando da comunidade cristã, talvez isso. Eu já tenho falado aqui, eu estou sendo até repetitivo. A fé dos nossos jovens está tão balançada, não é balanceada não, está balançada de um jeito que ele não precisa mais que um professor para destruir tudo que ele acreditou na vida toda. Aí nessa hora o professor é autoridade na sala de aula. Na hora da mentira ele é autoridade. Na hora de ensinar português, matemática, ciência, tá entendendo onde é que está o problema? Por quê? Porque o que ele fala é coceira nos ouvidos daqueles que estão querendo já se afastar de Deus. Muitos desses professores, eles não são culpados sozinhos. Nós temos uma parcela de culpa, porque muitas vezes nós não estamos discipulando os nossos filhos. Quem faz isso? YouTubers. Quem faz isso? Os professores. Fala a verdade, meu irmão. A responsabilidade é sua, de cuidar, de educar o seu filho, é sua, no caminho do Senhor. Nós estamos aí numa eminência essa semana, graças a Deus, que no estado do Ceará foi proibido, né, a mudança da questão do pronome neutro, né? Que cara, palhaçada, negado. Até o português, já não é uma língua fácil. Estava escutando um reverendo americano no seminário esses dias, ele dizendo: vocês já nascem sabendo latim. Você nasce no Brasil, você já fala latim. É mais fácil para nós aprender latim do que os americanos. Mas assim, para nós que de teologia, né, irmã? E agora quem não pegou fui eu, de novo. Não, eu estou dizendo que essa turma da ideologia de gênero, até com o português eles estão intimando, entendeu? E tentaram colocar nas nossas escolas, essa briga foi agora, né? Essa discussão foi agora, nessa semana, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Tanto foi abolida a questão do pronome neutro, né? Não existe mais ele, ela, é ele, né? Como também, não existe não, é isso que eles querem, tá? Como também a questão da ideologia de gênero. Foi duas coisas que foram tiradas da grade curricular. Quando tira o pronome, aí estão intimando, no caso aí, com o português, com a nossa língua portuguesa. É isso que eu quis dizer. Não, graças a Deus não. Mas eles não desistem. Eles vão continuar. Porque isso tem todo um significado diabólico por trás, gente. Tudo isso visa destruir a fé cristã. Pois é, no futebol foi engraçado, né? Alguém precisava explicar para o juiz que a seleção só convoca 23 jogadores. Por isso, uma das principais razões de não ter o número 24 é porque só tem 23 jogadores. O pessoal está dizendo que devia explicar porque, na verdade, o tempo não é 24 horas, né? Foi. A gente questionar o relógio. Zero. O relógio, o digital, né? Ele não dá 24 horas. Ele só, quando chega no 23:59, zero. 23:60. Mas assim, gente, além do que eu falei... Pois não, Adolfo. Toda a raça cristã, ser mudada de toda forma
Preste atenção numa coisa. Por que é que os judeus não se dão com os samaritanos? Eles eram uma raça miscigenada, misturada. Então, assim, ó, quando no passado um reino conquistava o outro, qual era? Para destruir aquele reino, o que ele fazia? Ele começava a misturar o povo, de forma que a língua fosse se perdendo, os costumes eles fossem indo desaparecendo, para aquela raça desaparecer mesmo, não só dela desaparecer culturalmente, a cultura e a língua desaparecia. Então você conseguia eliminar um povo, fazendo essa, digamos assim, essa vitamina com água, né? É uma das razões que os judeus não se dão, não se davam, né? Ou não se dão com os samaritanos, porque além de tudo eles tinham um culto misto, né? Tanto que você vai ver Jesus discutindo com a mulher, discutindo, conversando, né? Nós adoramos nesse monte, mas vocês dizem que a adoração é em Jerusalém, vocês não sabem o que estão fazendo. Ou seja, como se dissessem, historicamente falando, vocês foram influenciados por cultos pagãos. Então, por que eu estou falando isso? Porque nessa questão da língua, se você começa a introduzir algumas coisas, quando eu tiro o ele ou ela, nós voltamos aqui lá para a lição 4 agora, daqui a um tempo, isso não faz mais sentido. Então, todo esse processo de ideologia de gênero, ele toma esse fôlego. Tá, eu só quero falar assim, encerro aqui essa ideia, tá, que a gente falou, e a gente já volta para a lição. Irmã, pode falar. Só uma questão curiosa, né, a respeito da linguagem, do poder da linguagem que tem, né, na vida das pessoas, na nossa sociedade, e em todas as instâncias dela, é que a Ana que estava estadual, que você está parindo, né, ela falou que vai ter nessa questão de medida da feminismo, da intervenção, esqueci o livro, né, capítulo 4, ela fala sobre isso, que as feministas, né, elas usam a linguagem, né, uma das feministas centrais, nesse capítulo 4, é usar justamente a linguagem para convencer as pessoas das ideias, né, da teoria que elas trazem. Porque ela diz que não é pela mídia, não é pela cultura, mas é pela linguagem, pelo conhecimento, né? E que eles querem trazer essa mudança, né, na própria portuguesa em relação à isso, né? Querem mudar os termos gramaticais básicos, né? Que vem desde a latim e tal, e eles querem também usar esse poder da linguagem para o convencimento da teoria. E aí, irmã, né, só para complementar a sua fala, aí a gente volta para aquele ponto da autoridade do professor. Porque lá na sala de aula, para aquela criança ali, o que o professor está falando tem poder. Não que a palavra tenha poder, tá? Só a única palavra que tem poder é de Deus. Mas ela tem influência. Ela tem influência de, se não moldar, mas pelo menos confundir. Porque na hora que tem confusão... Bom, nós estamos aqui no ponto 3 e nós não podemos, voltando para a questão do design inteligente. A gente fugiu um pouco aqui, tá? Mas nós não podemos também ignorar o debate. Nós temos que debater sobre isso. É um assunto fácil? Não é. A ciência não é a minha praia. Mas nós temos que manter as nossas convicções. Eu dei 2 dicas aqui, tanto de leitura como de vídeos, né, desses 2 irmãos que eu citei, né, tanto o Adalto Lourenço como o Marcos Eberle, eles têm muito material na internet que você pode nos comentários, né, vou colocar. Então eles podem trazer muito mais coisas técnicas do que eu, mas só reforçando o que eu já falei também, dos cuidados que nós devemos ter, e eu falei que nós não podemos confiar nos professores. Obviamente, a irmã tinha saído, né, para atender ali a netinha dela. Não é generalizado, tá? Não estou generalizando a fala, mas em grande parte é.
Por quê? Em filosofia, a gente diz assim, não existe neutralidade. Trocando em miúdos, falando em português bem claro, cada um puxa a sardinha pro seu lado, filho. Mas aí nenhum lugar, na música, né? Na música, né? Na nossa própria composição de pensamento, nossa natureza decaída, você vai ficar para baixo. Você tem aí que ter o cuidado de que eles vão defender os ideais dele. E as gerações, elas estão ficando mais complicadas. O homem tem piorado, meu irmão. Desculpa aí, né? Esse negócio de dizer que o homem é bom e o meio é quem corrompe, não é não, viu, filho? Ele já é corrompido e está estragando o meio. Não devemos aceitar o divórcio entre a ciência e a religião, né? E também outros divórcios. Eu queria acrescentar aqui, religião eu não discuto. Religião e política não se misturam. Tá tudo bem juntinho e misturado. O debate político ele é religioso. O Estado, né? Franklin Ferreira, professor Franklin Ferreira, ele tem um livro, a Idolatria do Estado, que fala da questão do comunismo. Quem é o Deus do Estado? Quem é o Deus do comunismo? É o Estado, é o Big Brother, é o grande irmão, é o cara que vigia tudo. É o cara que está ali, ele é o Deus. Entendam que quando as coisas elas estão assim bem ligadinhas umas à outra, quando você tira Deus do relato da criação, você consegue introduzir outras filosofias tranquilamente. Podemos apoiar, e aí está o ponto que o pastor falou, podemos apoiar escolas cristãs e materiais didáticos cristãos que ministrem as diversas áreas de conhecimento a partir de uma cosmovisão cristã. Cosmovisão, vocês sabem, é a visão de mundo, né? Como nós vemos o mundo. Essa cosmovisão cristã, ela praticamente não existe nas escolas hoje. Pouco tempo aqui em Sobral, foi divulgada uma escola cristã. E aí nós vivemos um dilema, porque um dos nossos netos, o mais velho, ia para lá e era uma escola cristã adventista. Aí, meu irmão, aí a gente fica meio que assim, não sabe se tampa o buraco do barco ou deixa ele afundar, porque para onde você vai, não existe a neutralidade. A neutralidade. Se por um lado prega-se uns valores, por outro, você está ali colocando uma questão doutrinária à parte. Nós tivemos uma situação também com a Débora, que a gente teve que ir no colégio, né, para pedir que ela não fosse rebaixada a nota por conta de que um dia no mês, ou na semana, né, no mês tinha lá uma adoração a uma determinada imagem. Nós não concordamos que isso devesse fazer parte da grade curricular. Mas não é religião? Pois é. Mas também a gente não aceitaria se fosse o budismo. Nós entendemos, meu irmão, que em grande parte, talvez nós nunca consigamos, apesar de ter aí um grande número de escolas cristãs bem conceituadas, realmente centradas na palavra de Deus. A gente pode ter isso em casa, na escola bíblica. Quem sabe no futuro, daqui a 50 anos, se Cristo não voltar nesse período, nós consigamos, que eu duvido muito, fazer uma geração de homens e mulheres, em sua grande maioria, que tudo que fazem para a glória de Deus. E aí você teria professores, cientistas, e aí vai. Mas nós não estávamos preocupados com isso há 30 anos atrás. Nós deixamos passar batido. Tranquilo. Nós, quando eu falo,
porque eu só tenho aí uns quase 15 anos de crente, né? Eu falo nós como comunidade cristã. Nós deixamos passar batido. Os pais acharam que levar o filho para a igreja era a solução para todos os problemas. Ô, meu filho, não é não. Você tem que educar o indivíduo em casa dá trabalho, porque em casa eles mostram quem são. Na igreja finge que é uma beleza. Faço minhas palavras do reverendo Jader Borges, que tem muito material bom para adolescente, pré-adolescente, que ele diz, filho de crente, cretino é. Né? É uma frase de efeito para chamar a nossa atenção que, quando nós pressupomos a salvação e a piedade dos nossos filhos, nós falhamos em discipulá-los. O excesso de autoconfiança. Porque meu filho toca na igreja, porque meu filho faz isso, ele lê a Bíblia, ele... Tá sentindo falta de vocês dois? Tá certo. A gente falha no discipulado, que é nosso. E aí, irmã, quando eu e você não temos mais autoridade com os nossos filhos, o professor tá chega lá, bem bonitinho no coração dele. E ele escuta tudo, ele aceita, fala, como é que pode? Às vezes não é o professor, às vezes é um colega de classe, às vezes é um amigo da rua, é um amigo do futebol. Sem contar, por exemplo, só como eu falar, que as escolas, as universidades, elas trazem as obras que elas querem, os autores que elas querem, que elas acreditam, né? E se passar esses autores todos eles, esquerdistas, né? Pela linha do marxismo, e aí tudo isso vai entrando na nossa consciência e inconscientemente nós acreditamos, falamos sobre isso, né? Defendemos, né? Como você citou aí, que o homem ele se corrompe no meio da sociedade. É a sociedade que corrompe o homem, né? A sociedade quer culpar a corrupção do homem, quer dizer que o homem não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, né? Segundo o Sou. E a gente tem o Sou como entrada, né? Na filosofia. E até então eu acreditava tudo que ele dizia, né? E aí a gente pega tudo isso como verdade, né? A gente não desconhece toda a literatura que é cristã, né? que é a de direita, digamos assim, né? Por exemplo, o caso do Big Brother, todo mundo assiste o Big Brother é o afã aí da mídia. Mas aí a gente esquece que desconhece, no meu caso, A história, né? Do que George Orwell, né? 1984, que era o Big Brother da época, uma leitura assim, que é atualíssima, que foi escrita há décadas, né? Atrás. Já prevendo essa filosofia do Estado, né? O que a irmã está falando é que a ideia do Big Brother, né, pelaquela emissora de TV, ela parte de um escrito de um livro do século passado, né? Aliás, do século retrasado, George, eu me lembrei aqui estou aqui me falhando, né? Século passado só. Então, assim, ele já previa, né, essa questão do Estado, né, tomando de conta de tudo, né? O Estado no controle. A gente não percebe, mas as coisas estão bem ligadinhas uma à outra. Então, quando essas ideias, quando você tira da cabeça dos jovens a pessoa do Deus, o relato de uma queda que levou à degradação da humanidade, aí começa a se... Voltaire não foi aquele que disse que Deus estava morto? Também? Não. Eu esqueci aqui uma frase de efeito dele a respeito da religião, né? Esses dias eu estava fazendo uma leitura e... Não, Dawkins é mais... Richard Dawkins disse essa frase aqui que eu falei, mas Voltaire tem uma frase similar. Me falhou aqui, eu misturei aqui os autores. Não estou bem lembrado, né? Aí é Marx. Religião é o ópio do povo, Karl Marx.
que, olha que interessante, Karl Marx era filho de judeus e começou na vida cristã. O estrago que uma má teologia faz numa pessoa. Porque, gente, se a teologia é boa, o cara pode até não se converter. Porque não é a teologia que converte, é o Espírito Santo. Mas ela molda caráter de uma forma diferenciada. Então, meus irmãos, nós não podemos, não só nesse assunto do evolucionismo e do... Nós fugimos aqui um pouco do assunto, né? Do criacionismo, nós não podemos dissociar isso, nós não podemos ignorar que há materiais hoje que nos ajudam. Antigamente, olha que interessante, os puritanos, a turma do passado, eles não tinham os recursos que a gente tinha hoje. Imagina combater Darwin, né, sem nenhuma da informação que existe hoje. Mas essas pessoas, eles eram firmes nas suas convicções. Eu pergunto para você, será que as suas convicções a respeito de Deus, da sua obra redentora, da sua obra criadora e redentora, não estão abaladas? Hoje nós temos aí informações de sobra, mas a melhor informação que você pode ter está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Lá em Hebreus, onde nós lemos, no capítulo 11. Verso 3. Pela fé, meu irmão. Poxa, Marinho, mas pela fé não explica a ciência. Mas pela fé, abre o seu coração para que a informação da ciência ela chegue limpa. Ela chegue moderada pela palavra de Deus, pela luz da Escritura. É bom nós lembrarmos que nem sempre os defensores do design inteligente acreditam em Deus, tá? Isso é um ponto negativo? Não. Isso é um ponto, na minha opinião, positivo. Porque eles podem não reconhecer a Deus da mesma maneira que o salmista reconhece. Que Moisés escreveu e reconheceu, mas eles reconhecem que há um Criador. Há um Criador. Romanos, no capítulo 1, versos, deixa eu ver aqui, 16. Diz assim, perdão, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto, no verso 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus mostrou. Como? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Agora, quando esses homens, eles não reconhecem isso, o que o Paulo vai dizer? Tais homens são, por isso, indesculpáveis, ou melhor dizendo, condenáveis, ou condenados. Não há desculpa. Um índio lá no meio da selva lá, que nunca teve contato com ninguém, ele adora uma árvore, ele adora o sol, ele sabe dentro dele que existe um Criador. Ele não conhece. Mas mesmo esse índio morrendo, que adorou a árvore e o sol, ele vai prestar conta, como idólatra. Porque Deus colocou no coração do homem esse entendimento de que há. Agora, muitas vezes, movido por uma dureza de coração, há um Criador, há um Deus, há um ser governante. Não é um Deus relojoeiro que criou o mundo, deu corda nele, e aí o mundo agora segue a seu bel prazer. Não, é um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Esse é o Deus que governa essa terra, que nada foge ao seu controle, mesmo essa pandemia. Por alguma razão,
mesmo que isso parta da maldade humana, como desconfiamos, não podemos provar, Deus ainda está no controle. Porquanto todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa ideia, ela está lá. Mas quando essa ideia ela é rejeitada, até o final do verso, até o final do capítulo 1, ela traz consequências enormes. E lá no verso 28 diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí ele vai continuar. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? A pessoa pode rejeitar a palavra de Deus de maneira até romântica a princípio, mas a depravação ela vai tomando de conta dessa pessoa. Ela vai piorando a cada... Se tratando de um estudioso, a lente que molda a cosmovisão dessa pessoa, destituída, seja ela um cientista quem for, destituída da palavra de Deus, ela é diabólica. A crença no Criador e na criação é uma questão de fé. É isso que diz o verso 3 de Hebreus 11. Como já falamos no início, do nada, do ex nihilo. Agora, por que essas coisas acontecem? Por que coisas tão claras para nós são obscuras para essas pessoas? Paulo dá a dica. 1 Coríntios, no capítulo 2, está aqui na nossa revista, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 até o 16. Ora, 1 Coríntios 2, 14 a 16 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ainda, meu irmão, que tropece nas evidências do céu, que proclama a glória de Deus, o homem natural, ele não aceitará. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. É espiritualmente que nós entendemos. É pela fé, é uma questão espiritual. Então, às vezes você pode até bater cabeça, mas está tão simples, tão claro, tão visível, por que a pessoa não entende? Porque ela está morta. Uma reflexão interessante a esse respeito. A gente costuma dizer que a ciência e a fé ela não se contrapõem. E fala a verdade. Paulo ele vai dizer que Deus ele está tão presente nas coisas criadas, né, que é quase como se a gente tivesse tocado nele. Então é evidente que Deus está ali presente, sustentando aquela substância. Paulo diz isso aonde? Aí, só que também a palavra de Deus vai dizer que é impossível a gente chegar a Deus sem que o próprio Deus nos conceda isso, né? Se não me engano, Jesus Cristo, e a mim se o Pai não trouxer. Então, a ciência, ela tenta buscar o caminho da verdade, que vai levar a Deus por ser a verdade, mas é impossível que eles cheguem até ele nesse caminho, senão através da fé. Haverá sim estudar a verdade, mas eles não vão conseguir no final chegar até Deus com a verdade. É somente pela fé que você chegar a Deus. O conhecimento, como meio de salvação ou de entendimento, ele nem sempre vai ser um bom caminho. A palavra do Senhor diz também, Paulo que diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Né? O problema da ciência, enquanto rótulo daquele sistema religioso, é que todo ser humano tem uma natureza pecadora, né? Degenerada, inclinada para o mal, indisposta para o bem.
para esse ser assim decaído, é mais fácil negar a existência de um ser que é soberano sobre tudo, porque então eu tenho uma licença para fazer a minha própria vontade. A mente do homem caído, ela é corrompida. Quando muita gente rejeita a doutrina da depravação total, a doutrina da depravação total, ela não coloca o homem, todo homem, como um Hitler. Apesar de que, se não for a graça de Deus, você vai se comparar, e eu, qualquer um, a Hitler, tranquilamente. Nós só não somos iguais a ele pela graça de Deus. Tanto nós, como outros que nem creem nele. Por quê? Porque Deus refreia. Então, essa mente corrompida pelo pecado, ela não vai trazer à luz coisas que são espirituais. Aí nós podemos aplicar, né, pastor, a mesma questão da neutralidade. Assim como em campos como o entretenimento, a música, a escola, a filosofia, a ciência, não existe uma neutralidade, a mente corrompida, ela também vai puxar a sardinha para a corrupção daquilo que está no coração dessa mente. Meus irmãos, só para finalizar aqui na nossa página 29, durante anos a teoria da evolução apresentou uma similaridade estrutural de vários seres vivos como evidência de uma descendência comum. Mas interessante que ela não associa essa descendência a um ser criado. Ela associa a uma ameba, a um macaco, né? Acontece, meu irmão, que essa não é a única resposta e nem a tal similaridade poderia substanciar essa conclusão, especialmente mediante a ausência gritante de formas intermediárias de vida entre uma espécie e outra. E aí, meu irmão, você tem muita coisa que você poderia analisar. Muito mesmo. A quantidade de pássaros que existe, a variedade de espécies que muda de região para região. Sejam também criados. Eu vou deixar os links, né, fixados lá nos comentários do vídeo. Deem uma olhada, né? Obviamente não vai consumir tudo de uma vez só, né? Mas tem muito material bom que você pode enriquecer o seu conhecimento. Mas tudo vai pesar pela fé. Para nós que já estamos na fé há algum tempo, falar disso talvez seja relevante. Mas para quem está em sala de aula ainda, Joás e Joalha, por exemplo, é extremamente importante. Porque haverá uma batalha por notas. Se você vai responder o que você crê, ou se é aquilo que vai lhe dar a nota. Então, nós temos que aprender bem como explicar para eles que o nosso Deus não tem isso. Isso se dá, irmão Adolfo, por conta do... Isso está ligado ao pensamento grego, né? Dos deuses gregos que eram cheios de defeito, de falha, de rebeldia, de inveja. Nosso Deus, ele é puro, santo e limpo. Não tem nada que manche o nosso Deus. Oi.
Irmã, quando você vê uma criança, por exemplo, vou repetir aqui porque não sei se captou sua voz, né? Uma criança dizendo, ah, mãe, Deus é mau, a gente carrega uma visão romântica dos nossos filhos. Ele é tão corrompido pelo pecado quanto nós. A gente imagina o final da novela, por assim dizer, o final do filme, a criança dizendo Deus é mau. Mas a gente não lembra o que essa criança está ouvindo no dia a dia, quem ela está escutando e também a corrupção do seu coração. O apóstolo Paulo, ele nos dá um lembrete, diz assim, quem és tu, né, para discutires com Deus? Deus tem, por exemplo, Deus pode criar, falando aqui no conceito de salvação, né? Deus cria uns para perdição e outros para maldição, Deus criou e não. Na minha concepção de Gênesis 3, discordando de Berkhoff, né? Eu creio que estava todo mundo indo para o inferno e Deus salvou uma grande multidão para ocupar aquelas grandes moradas. A criação foi criada, né? Mas ela caiu. E toda a descendência de Adão caiu, inclusive os nossos filhos. Gente, ela não está aqui, né? Como é o nome dela? A Isis. Linda. A Isis, a Neiris. Não, a Neiris é a mãe, a filhinha. Pecadora. Pecadora. É uma Evinha. A gente ama, cuida, né? Faz tudo, mas é uma Evinha. Não é culpa dela, já veio na mente, já veio. Agora, claro, cabe a irmã, né? Ir colocando o quê? A mente de Cristo na mente dessa criança. É uma frase que entristece, irmã, mas não pode chegar no nosso coração. Deus governa essa terra. Deus está no controle quando, num acidente de carro, morre um pastor, um irmão. Deus continua controlando. Deus, nesse último ano, ele recolheu muito dos seus servos. Para nós, que tínhamos amizade, talvez fique triste, mas eles estão na glória. Esse é o pensamento da teologia liberal. E aí a gente volta lá para da teologia da libertação, que é uma tentativa de colar o marxismo, né, pastor, com a teologia. Deu esse negócio aí de teologia liberal. Mas porque se Deus é bom, como é que as coisas ruins acontecem? Porque o ser humano caiu, é mau. A questão que você levanta é uma questão muito dramática, porque na verdade as pessoas sentem dor mesmo no mundo, né? Uhum. E coisa mais ou menos assim, quando a gente está sentindo dores emocionais, nós não somos tão precisos de nossa Colocação. racionalidade, né? E o que acontece é que muitas vezes, muita coisa dita na dor não é verdade justa ou coerente ou correta. Às vezes é fácil a gente culpar Deus pelas mazelas que a raça humana sofre. Mas Deus foi aquele que disse que não comer do conhecimento do bem e do mal. É muito fácil a gente atribuir a culpa de nossas dores a Deus. Mas foi Deus que enviou o Filho dele para restaurar o nosso estado decaído e nos levar à vida eterna. A dor não foi justificada por quem considerou. Dor essa que ele não permitiu que Abraão sofresse, né? E muitas vezes, o ser humano
interessado em uma explicação coerente, que é mesmo culpado. E é desde Gênesis 3, né, pastor? Desde Gênesis 3. É tirar de si a responsabilidade, né? Adão, né? Assim, não... Agora é uma realidade. Mas Deus não a causou e talvez seja o único que possa remover. Ele é o único que pode remover a dor. Meus irmãos, Ele vai remover quem insulta, né? Quando nós conflitamos com Deus dentro da dor, nós nos afastamos do remédio real e eterno da dor. eu queria finalizar aqui, né? Eu não sei se eu consegui ser tão claro com os irmãos, que a gente até conseguiu misturar aqui dois assuntos. Mas assim, de uma certa forma, os dois assuntos que tratou das filosofias, né, por exemplo, do feminismo que a irmã citou, eles estão caminhando nessa direção, né? A revista ela segue um padrão interessante, né, porque eles estão de alguma forma ligados. Tudo visa a levar à incredulidade. Eu sei que, como o pastor falou, quando a coisa não está bem, e a gente precisa ter cuidado, porque assim, o salmista nos ensina que você pode, de um choro da alma, né, clamar a Deus. Mas o relato de Êxodo nos mostra que entre choro e murmúrio, a linha é bem fininha. A linha é bem fininha. E o salmista, ele dá isso em vários aspectos, quando ele tem, eu não vou aqui me lembrar aqui de imediato, tem salmo que ele começa numa depressão só, do meio para lá já está vibrando. O que foi que aconteceu? Quantos dias ele demorou, que ele parou aqui nesse verso, para depois voltar e naquele verso lá onde ele já está vibrando? É a certeza de que mesmo quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, elas estão do jeito que Deus quer. Que Deus continua governando. Meus irmãos, quando está doendo, o que a gente quer fazer é gritar e aí pronto. Mas a fé da gente, ela é provada no deserto. Eu já vivi uma situação semelhante a essa que você relatou, talvez até pior. E obviamente meu coração não se aquietou. Ele se estremeceu e ainda se estremece até hoje, irmão. Ainda hoje, né, eu oro por uma frase que eu ouvi há quase 10 anos atrás. E por isso, só finalizando, irmã, e por isso eu oro. Mas vocês aí, vocês têm um discípulo, alguém que pode ser um discípulo. É uma criança dizendo para um adulto: eu preciso entender o que é que eu faço com a minha vida que aparentemente está sendo destruída. O caminho da salvação, meus irmãos, ainda é Jesus Cristo. Quem salva vidas é Jesus. O humanismo tomou de conta das nossas vidas, dos nossos pensamentos. As pessoas estão gritando por aí: vacina salva. Não estou dizendo que você não deva tomar vacina, eu tomei. Vacina salva, mas do que adianta salvar o corpo e perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A história da criação, ela está diretamente, como o Yuri falou, ligada à história da redenção. Porque os que de antemão conheceu, antes da criação, essa aliança, chamada economia trindade, é antes da criação. Deus não foi pego de surpresa e Jesus foi um plano B. Jesus não foi o plano B porque o homem pecou.
Não é. Foi antes da fundação do mundo. Meus irmãos, eu quero... Irmão Adolfo, me desculpe. E por isso que a gente tem que estar preparado a nossa santidade, a nossa devoção, a nossa crença, a nossa fidelidade com nossos filhos, para que nós ensinamos nossas crianças que o partido vai nos entender a grande necessidade do caminho. Essa é a direção de tudo. Então, nosso instituto está preparado. A gente tem que ensinar eles essa questão, que cabe a nós sermos cristãos e ensinar nossos filhos a entender. Né? Porque às vezes a criança fala, mas talvez o pai também não era um cristão, não era o que estava ensinando o filho de cristão. Então, a gente tem que ser muito forte, tem que estar em Cristo, né? Para poder ensinar nossos filhos essas coisas. E detalhe, viu, meus irmãos? Os presbiterianos, eles batizam seus filhos na infância, né? Mas isso, diferente do batismo católico, não é a garantia de salvação. Isso é uma responsabilidade de que você vai fazer aquilo que está escrito lá, ensinar a criança o caminho que deve andar. Grande é o abacaxi na vida de vocês, mas com graça, alegria e amor você ensina. Não tentando fazer a obra do Espírito Santo na vida dos seus filhos, mas ensinando a palavra de Deus para essas crianças. Encerramos aqui. Eu queria pedir o pastor para dar um corte aqui. Não sei nem se eu já tinha cortado, pastor. Quem nos acompanhou, que Deus abençoe.